E aí, galera do sétimo ano, né? Vamos aqui dar continuidade justamente às nossas aulas de geografia, tá bom? Falando sobre essa questão da população brasileira, né? E antes de tudo, antes de mais nada, queria pedir que vocês fiquem em casa, tá bom? Para que esse momento aí da pandemia passe logo, né? Para que a gente possa se ver novamente. Né? Na aula passada a gente trabalhou justamente as formações aí de pequena parcela da população brasileira, né? Como é que foram classificados, né? São aí várias classificações relacionadas à figura do branco, né? Infelizmente até hoje os nossos livros didáticos, né, classificam dessa forma a nossa população, né? Não dando a importância de fato da população negra na nossa sociedade, tá bom, galerinha do sétimo ano? Então, galera, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, falando justamente sobre o desenvolvimento aí dos setores primário, secundário e terciário da nossa população, né? E justamente falando sobre algo muito importante no contexto geográfico, né, da população, aí dessa ideia do crescimento demográfico, que é justamente a PEA, tá bom? Que é a população economicamente ativa no Brasil. Infelizmente, né, com essa questão aí da pandemia, como a gente está vendo aí no mundo, a gente tem aí várias e várias pessoas perdendo aí os seus empregos, né? Infelizmente é triste, mas como crer que tudo isso vai passar? Eu estava assistindo, né, uma matéria de um jornal desse aí, não sei a emissora, mas ele falou que o mês de abril foi o período em que o cidadão brasileiro mais perdeu aí os seus empregos, né? Ficaram desempregados. Vamos pedir a Deus para que isso possa passar aí, tá bom? Então, galerinha do sétimo ano, vamos entender justamente esse contexto aí, né? Essas classificações, esses termos, para que vocês possam aí já começar a entender como é que funciona a sociedade, como é que funciona aí essa questão social, né? Os acontecimentos sociais dentro da nossa sociedade. Então vamos lá. Galera, primeira coisa aí, né? População economicamente ativa, conhecida como PEA, né? Que é a parcela de pessoas com mais de 15 anos de idade, tá bom? Que trabalha ou que está procurando trabalho, tá bom, galera? É importante lembrar também aí que eles classificam justamente essa questão por faixa etária de idades, tá bom? Aqui no Brasil, né, eles consideram de 0 a 14, de 1 a 14 anos, desculpa, de 1 a 14 anos criança, tá bom? De 15 aos 64, né, você tem essa fase aí da adolescente, né, e a fase adulta, e depois de 64 em diante, eles classificam como idoso, como nessa tabelinha que eu estou mostrando aí para vocês. Então, galera, o que acontece, né? Então, essa é a população. É muito interessante lembrar também que a PEA, tá bom? Ela não classifica pessoas que estão de fora dessa tentativa de ingressar no mercado de trabalho, como crianças, né? Como idosos, estudantes que não estão trabalhando, né? E pessoas que não estão procurando aí trabalho e vivem justamente do trabalho doméstico e não são remuneradas. Porém, aquelas pessoas que estão desempregadas e que estão à procura de trabalho também entram nesse contexto da PEA, tá bom? Então eles classificam justamente nesse contexto aí. É interessante lembrar também, né, que existe dentro da PEA essa classificação das atividades econômicas, tá bom? Que dividem aí esses setores empregadícios aqui do Brasil, tá bom? Não só do Brasil, como de qualquer outra população, beleza? Então vamos analisar justamente esse quadrozinho que eu coloquei aqui para vocês, como é que é dividido os setores que empregam aqui no Brasil. Primeiro, setor primário, tá bom? Que é justamente baseado nessa questão da produção da matéria-prima, né? Foca-se mais nessa questão do setor rural, né? Então pode estar incluída essa questão da agricultura, da pecuária, né? Do extrativismo, porém há muito tempo que essa questão do extrativismo vem gerando uma dor de cabeça aqui no Brasil. Com o quê? Com o que a gente chama do desmatamento de forma ilegal, né? Outro ponto bastante triste é que do início do ano para cá, o Brasil foi o país que mais desmatou, né? Principalmente aí a nossa grande riqueza, que é a floresta amazônica, né? Então, assim, o Brasil vem com índices lá em cima de desmatamento, né? Então, é preocupante, é algo para se preocupar, tá bom? Aí você se pergunta,
Professor, mas o que é o desmatamento? Né? Você pode ir do 7º ano para as perguntas, mas o que é o desmatamento? É quando a gente começa, pessoal, a arrancar as árvores, né? Vamos falar de uma linguagem mais fácil para que vocês possam entender. A arrancar as árvores das florestas, né? A tirar essas árvores aí da floresta para que elas possam virar móveis, né? Virar essas coisas que a gente tem de madeira em casa. Porém, existe, né? Árvores apropriados para isso, né? E existem períodos, momentos que se podem, né? Até porque existe toda uma produção industrial em relacionada a isso. Porém, é preocupante porque ultimamente a gente aqui no Brasil temos arrancado demais, né? E isso aí se torna preocupante, tá bom? Galera, o segundo setor é o setor secundário, que se baseia justamente nessa questão da indústria, tá bom? Então você tem aí o índice industrial muito grande, né, medido aí nessa questão industrial, tá bom? O último setor, que é o setor terciário, é o setor do comércio, né, os trabalhos informais, lojista, bancário, professor, está dentro, incluído nessa questão aí do terciário. É importante lembrar e ressaltar alguns pontos sobre essa questão dos setores empregadícios aqui do Brasil. O setor primário é o setor que mais emprega até hoje aqui no Brasil. Por quê? Porque é da onde sai essa questão da matéria-prima, né? Não, beleza? Então, o setor secundário, galera, tem tido uma queda justamente por causa desses processos de crise, tá bom? Tem empregado menos também por causa dos avanços tecnológicos, né? A substituição aí, a chegada das máquinas, né? A diminuição disso aí. Outro ponto a se tratar também é apontar o setor que mais cresce na sociedade brasileira, que é o setor do comércio, né? Automaticamente, com o passar do tempo, eu tenho quase certeza que ele vai passar aí o setor primário nessa questão dos empregos, tá bom? Galera, e aí é importante lembrar alguns dados que eu coloquei aqui para que vocês possam estar cientes da forma como é que funciona justamente a PEA, como é que ela classifica esse contexto aí da população, tá bom? Que está trabalhando ou que está em busca de trabalho. Então vamos lá, 7º ano. Ó, a PEA de 2017 aqui no Brasil, no total, deu 104,4 milhões de pessoas empregadas ou buscando emprego. Nessa estimativa aí, você tem 54,4% dessa população. Porém, efetivamente trabalhando, pessoas que estavam lá trabalhando com carteira assinada nos seus empregos e que não estavam apenas procurando, dá cerca de 91,1 milhões de pessoas, tá bom? E isso aí dá em torno, né, de... Deixa eu ver como eu posso dizer para vocês. Não, vamos tratar aqui os desempregados. E aí você vai surgir nessa questão da taxa dos desempregados. Porém, os desempregados, né, que também estão incluídos nessa PEA, porém a PEA classifica eles porque eles estão em busca de trabalho, preste atenção, tá? Dava cerca de 12,3 milhões. A taxa total aí não pode ser muito levada a sério, por quê? Porque a PEA só mede a sua taxa, ela não mede a taxa total da população brasileira, né? Ela inclui apenas o contexto que eu falei para vocês, né? Cidadãos que estão trabalhando ou que estão à procura, né? O restante que ela classifica como inativo, né? Não entra dentro. Então você não tem uma ideia total, tá bom? Então, ó, você tem cerca de 11,8% de desempregados. Porém, se você mede tudo isso aí, né, bota também os trabalhos informais, tá bom? Eu acho que a taxa de empregados vai dar muito mais do que 50,4%, tá bom? Então, assim, existe essa preocupação nessa questão da PEA, né? Você não tem essa classificação da sociedade de forma geral, beleza? Então, vamos lá, galera, ó. Então, como vocês podem ver, tá bom? Porém, pelo fato de você não ter de vários empregos, tá bom? Aqui no Brasil a gente vai ter o crescimento de uma coisa chamada trabalho informal, beleza? O professor, mas o que é o trabalho informal? É quando uma pessoa trabalha e não tem os direitos trabalhistas garantidos. Mas o que é direito trabalhista, professor? Ó, é você receber férias, é você ter licença maternidade, né? Então, são esses pontos, né? 13º, uma pessoa que está incluída no trabalho informal, né? Ela está automaticamente envolvida no setor terciário. Por quê? Porque ela vai trabalhar diretamente com o comércio,
né? Vamos lá, classificar uma pessoa aqui, um ambulante, né? Esses caras, né, que fica aí vendendo, ó, tô vendendo aqui alguma coisa, ou lá o camelô no centro da cidade. Esse cara aí, galera, ele está incluído justamente no setor informal da nossa sociedade, né? Que são justamente trabalhadores que não têm registros, tá bom? Que não tem o que a gente chama da CLT, que é a carteira de trabalho. Vocês podem perguntar aí pro papai e pra mamãe, né? Que registra aí o trabalhador e que garante os direitos trabalhistas a ele, beleza? Porém, galera, a gente tem outro problema muito grande aqui no Brasil, né, que já estava sendo resolvida, aí vem essa pandemia toda e prejudica ainda mais, né, o Brasil nessa questão do desemprego, tá bom? Então é interessante lembrar que o processo de aumento aí do número de desempregados aqui no Brasil vai dar a partir de 1990. Por quê, professor? Porque até 1980 a taxa de desemprego aqui no Brasil era apenas de 5%. Porém, a gente vai atrelar a uma série de desenvolvimento da sociedade, uma série de contextos. Primeira coisa, é importante lembrar que o nosso país é um país muito tributário, né? Então os empresários, eles reduziram, né, esse número de pessoas contratadas. Por quê? Porque vai reduzir aí também essa questão de pagar esses impostos, né? De estar aí nessa questão do imposto pagando, beleza? Então eles adotaram justamente essa redução. Outro ponto é a redução do emprego, que eu já falei para vocês, nas indústrias, né? Pela chegada dessas novas tecnologias das máquinas, né? Eles vão reduzir o quadro de trabalhadores e vão focar mais nessa questão da evolução das máquinas. E outro período muito triste é um período que o Brasil enfrentou de 2009 até 2015, 16 por aí, um processo de recessão, né? Que é um processo de instabilidade econômica. A gente nem avança, nem reduz. E aí o Brasil teve o seu quadro de emprego extremamente limitado e você teve poucas contratações. É bom lembrar também que esses pontos trabalham justamente nessa questão do trabalho informal, né, no aumento do trabalho informal, tá bom? Então, galera, o que acontece? Né, em 2010, a taxa de desemprego aqui no Brasil era de 7,1%, tá bom? Em 2015 era de 8% e em 2017 a gente atingiu um ápice aí, né, que era de 11,8%. Acho que hoje, né, a gente tem cerca aí de 14 milhões de desempregados, né? Eu acho, se eu não me engano, eu estava vendo aí os noticiários falando, relatando esses pontos, né? Então a gente sabe que essa taxa aqui de 11,8% pode ter aumentado, beleza? Então, galera, como vocês sabem, né, a gente tem justamente esses pontos aqui sobre essa ideia dos setores das atividades econômicas, sobre a população que é ativa. Então, só para revisar, a PEA, tá bom, é o dado, né, que dá sobre a população que trabalha ou que está em busca de emprego aqui no Brasil. E para a gente terminar a nossa aula, tá bom? Eu vou passar aí uma pesquisa para vocês, né? Eu espero que todos possam fazer essa pesquisa, que vai para vocês justamente falar sobre os grupos étnicos existentes aqui no Brasil, tá bom? Então anotem aí, grupos étnicos existentes aqui no Brasil. Então, o que vai acontecer? Vocês vão me entregar essa pesquisa justamente no dia 23, tá bom? Na nossa aula, que vai ser justamente daqui a uma semana, tá bom? Então, galerinha, obrigado. Fiquem em casa, que é o mais importante, e até a próxima.